Eu passo agora a comentar e analisar a vascularização de um paciente que sofreu uma ruptura da cabeça longa do bíceps braquial. Trata-se de um paciente de mais de 80 anos, um médico, ex-colega de trabalho, que já havia feito um exame anteriormente e havia sido detectada uma lesão grave do manguito rotador com lesões parciais na cabeça longa do bíceps. Esse paciente ele havia sofrido uma queda da própria altura e evoluiu com dor muito intensa na região anterior do braço e também na região anterior do ombro. Foi solicitada uma ultrassonografia e a gente pode ver aqui na loja do bíceps, na cabeça longa do bíceps, no plano sagital, a distensão da bainha com irregularidade, olha, da camada sinovial e também o aumento de fluxo vascular nessa sinóvia pelo Power Doppler. No plano transverso, a mesma coisa, a gente vê a cabeça longa do bíceps apresentando aumento do fluxo vascular, com hiperemia vascular, em consequência de uma inflamação. E a camada interna aqui da bainha sinovial da cabeça longa do bíceps, também apresentando espessamento, vascularização anormal e distensão líquida, moderada quantidade de líquido em virtude do trauma. Então, o paciente havia feito uma tenossinovite traumática da cabeça longa do bíceps. Um dilema que nós encontramos nos exames de rotina quando há a distensão da bainha da cabeça longa do bíceps é fazer a diferenciação entre os processos de tenossinovite e de derrame, já que essa bainha, esse espaço sinovial, se comunica com a articulação glenomeral. Então, muitas vezes o paciente ele tem derrame na articulação glenomeral e esse derrame ele passa também para o interior da bainha sinovial da cabeça longa do bíceps porque existe uma comunicação. Existem algumas maneiras de você poder fazer essa diferenciação. Por exemplo, nesse caso desse paciente em particular, o aumento do fluxo vascular pelo Doppler e essa irregularidade, espessamento da bainha sinovial falam muito a favor do diagnóstico de tenossinovite. Então não seria apenas um derrame, seria um processo inflamatório da bainha, uma tenossinovite, provocando essa distensão e também os sintomas que o paciente tinha. Se a gente não encontra essas alterações pelo Doppler e também as alterações da bainha, da camada interna dela, é difícil fazer esse diagnóstico diferencial. Uma manobra que a gente pode utilizar para tentar ajudar a diferenciar é comprimir o transdutor nos locais de passagem da cabeça longa do bíceps, na parte anterior do braço, e perguntar para o paciente se ele sente dor. Muitas vezes, quando ele tem tenossinovite, essa região é sensível e quando você aperta com o transdutor, ele refere a presença de dor. Mas o fato dele não sentir dor quando você faz essa manobra também não quer dizer nada, não quer dizer que ele não tenha tenossinovite. A presença do sinal fala a favor da tenossinovite e a ausência não dá para diferenciar entre tenossinovite e derrame. E a grande maioria dos casos em que nós encontramos essa distensão da bainha é uma distensão da bainha apenas por líquido, sem que haja esses sinais inflamatórios clássicos como esse que aparecem nesse slide. Então, é um dilema diagnóstico que vai ocorrer frequentemente. No laudo, o que eu faço quando existe apenas derrame é abrir as duas possibilidades, de tenossinovite e de derrame. E apenas quando há esse sinal da compressão dolorosa e a presença de outros sinais inequívocos de sinovite, como a alteração da camada interna da bainha sinovial ou a presença de fluxo pelo Doppler, eu já cravo o diagnóstico de tenossinovite. Esse paciente ele também tinha uma bursite traumática em consequência da queda, então ele estava fazendo uma tenossinovite da cabeça longa, uma bursite traumática, ele foi medicado, evoluiu bem, com poucos sintomas, órgão sintomático, que era o nível basal dele anteriormente. Só que, mais recentemente, ele voltou a me procurar, pedindo para fazer uma ultrassonografia, porque ele estava no jardim, regando as plantas, regando a grama dele. E quando ele fez um movimento mais brusco com o braço, e a mangueira sendo segurada pela mão, ele notou um estalo na região anterior do braço e um aumento de volume. Pelo exame físico e pela história, sinais clássicos de ruptura completa
da cabeça longa do bíceps. Então a ultrassonografia foi apenas para confirmar esse diagnóstico e avaliar a extensão do dano. E o que a gente encontrava aqui, sendo mostrado por essas 4 imagens, plano transverso da região proximal do leito bicipital, a gente nota o coto proximal irregular, todo heterogêneo, e a presença de espessamento da bainha e presença de líquido também. Então tinha uma tenossinovite associada a essa rotura. Mais para baixo, quando a gente descia com o transdutor no plano transverso, a gente notava aqui a loja do peitoral maior, que é o músculo, o tendão que fica anterior ao ventre da cabeça longa do bíceps na parte medial. A gente nota aqui o húmero, a ausência, né, da junção miotendínea da cabeça longa do bíceps. Essa junção ela fica abaixo do nível da inserção do peitoral maior no húmero. E aqui uma grande loja com um hematoma, né, com um debris aqui, um material heterogêneo, entre a parte muscular rota, né, porque pegou a junção miotendínea, e a loja do tendão propriamente dita, em que a gente não vê nada. Mais para baixo, a gente nota o coto distal dessa área de rotura, retraído, e aqui medial o tendão peitoral maior, como já aparecia aqui na imagem anterior. Foi feita uma reconstrução da loja do bíceps no plano sagital, e aqui se observa bem, olha, o coto proximal, o coto distal e a área de gap. No desenho esquemático, portanto, mostrando aqui na primeira imagem a bainha estendida com o tendão em vermelho, irregular e heterogêneo no meio. Na segunda imagem, em amarelo aqui, a loja da rotura, bem na parte intermediária de onde ocorreu. Na terceira imagem aqui em vermelho, nós vemos o coto distal da rotura. E nessa quarta imagem, em vermelho, o coto proximal, o coto distal e em amarelo a área de gap, o intervalo entre as duas extremidades rotas. Por que acontece esse tipo de rotura nessa localização? Primeiro, fatores mecânicos, né? O paciente, em geral, ele já tem uma sobrecarga desse tendão, que é um tendão que ao longo do tempo ele sofre muito, então é um tendão que já tem uma tendinose progressiva, e qualquer movimento mais brusco, né, qualquer trauma, qualquer situação em que você tem uma sobrecarga súbita da cabeça longa do bíceps, propicia a rotura. O segundo ponto é a localização anatômica da rotura. Existe uma área, que é uma área avascular, no segmento da cabeça longa do bíceps e que é mais propenso a esse tipo de condição. Nesse desenho esquemático desse artigo publicado há um certo tempo nesse periódico, publicado em 2010, os autores fizeram um estudo em peças anatômicas do bíceps, mas principalmente da cabeça longa, e mostraram que a cabeça longa ela pode ter 3 tipos de origem vascular arterial, isto é, ramos arteriais que irrigam o segmento da cabeça longa. Primeiro, ramos tóraco-acromiais, que vão irrigar principalmente a junção ósseo-tendínea, né, a origem proximal da cabeça longa e a parte proximal. Ramos da artéria braquial, que vão irrigar o segmento miotendíneo. E ramos mesotendíneos, que saem a partir do meso da cabeça longa do bíceps para essa porção mais intermediária do tendão. Nem todos os pacientes, nem todas as pessoas apresentam essa vascularização mesotendínea, mas a ramificação toracoacromial e a parte da artéria braquial ela está sempre presente. Então, anatomicamente, eu tenho 2 padrões de indivíduos e quando se fala da vascularização arterial da cabeça longa do bíceps. Um indivíduo que tem esses 3 ramos e outro indivíduo que não tem os ramos mesotendíneos. Mas independente dele ter um padrão de 2, um padrão dual ou um padrão de 3, um padrão tríade, o que vai sempre ocorrer é a presença dessa área vascular, como a gente vê aqui nessa região proximal. Então, a cerca de 1,2 a 3 centímetros da origem osteotendínea na cabeça longa do bíceps, eu tenho uma área avascular, em que esses ramos que eu citei aqui, eles não chegam
e onde o tendão ele fica mais propenso a roturas. No padrão dual de vascularização, é uma área hipovascular única, e no padrão tríade, além dessa região proximal, que está sempre presente, eu tenho uma região distal na fronteira dos ramos da artéria braquial, que também é uma área hipovascular avascular. Então, nesse padrão tríade, ele tem dois locais de fraqueza, de redução da vascularização, que possibilitam a rotura de modo mais fácil. E no padrão dual, apenas essa região proximal. Independente se é dual ou se é tríade, a rotura ela vai anatomicamente ser mais fácil de acontecer nessa área aqui da cabeça longa do bíceps, né? Pouco depois da saída do tendão através do sulco bicipital.